Nossa, muito bonito. Muito bonito. Palmas pra isso, gente. Eu tava batendo palma rápido, né? Que você fica... Uou. Tava preparada, né? Legal. Pra ser João ali. Legal, legal. Primeiramente, obrigada, Riachuelo, obrigada, Free, obrigada, Yasmin. Estou muito feliz de estar aqui. E acho que, só antecipando, antes da gente falar de Free e o que a gente quer entender sobre isso, eu gostaria muito que vocês, meninas, se apresentassem e que vocês falassem como é a conexão de vocês com a palavra liberdade. O que vocês entendem do que é liberdade e como vocês exercem isso no dia a dia de vocês? Fala pra gente, Ana. Já olhou muito gato, né, amiga? Tá do meu lado, Ei, né, gente, tudo bom? Boa tarde, prazer estar aqui. Obrigada, Riachuelo, pelo convite. Obrigada a todo mundo que veio. Meu nome é Alexandra Gurgel, eu tenho toda uma história de não aceitação do meu corpo desde sempre, né? Descobri com 9 anos de idade que eu era gorda e automaticamente entendi que isso era ser feia e que o contrário era o bonito. Então comecei a me odiar com 9 anos e passei por todos os processos que vocês possam imaginar. Muita gente deve ter passado aqui também, de dietas restritivas e até que entrei na anorexia, bulimia, laxantes, diuréticos, toda uma vida até que eu limpei meu corpo inteiro. Sou eu. Limpei meu corpo inteiro, limpei até a pepeca, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, assim, foi o corpo todo. Então eu nunca fui livre, eu sempre fui uma pessoa que me aprisionada num padrão. Tô até escrevendo meu segundo livro agora, que chama Comece a Se Amar, e eu até falo desse conceito da prisão do padrão, né? Que a gente, é como se a gente vivesse numa prisão e a gente não consegue sair dali. Quando a gente bota um pezinho pra fora, parece que ela te puxa de novo, né? E liberdade pra mim é literalmente a minha vida hoje, né? Logo depois dessa lipo que eu fiz, eu tive uma tentativa de suicídio, né? Estou aqui viva, então não vou pesar o rolê pra vocês, não morri. Mas foi graças à minha imagem, foi graças ao meu corpo, a tudo que eu não gostava. E depois que eu sobrevivi a tudo isso, peixe com ascendente em peixe, então você imagina, eu falei, tem um motivo pra eu estar viva. E aí foi aí que eu conheci o feminismo, e o feminismo me trouxe a liberdade de ser, né? E foi assim que eu criei o canal no YouTube para poder conversar com outras pessoas, porque eu queria discutir sobre isso e ainda não tinha muito isso na minha vida offline, né? E tanto que hoje a liberdade é tão grande na minha vida que tem um movimento que chama Corpo Livre, que eu fundei e que é um movimento que está libertando muita gente. A gente tem a nossa hashtag no Instagram também, Corpo Livre, que enfim já tem mais de 115 mil publicações. Tem uma tatuagem aqui, Corpo Livre, entendeu? Corpo Livre virou a minha vida e é literalmente essa liberdade da gente ser quem a gente quiser ser. E conversa muito com o Free, com tudo isso, porque é a gente poder se expressar e a gente ter roupa para poder se expressar, e a gente caber na roupinha também, e a gente se sentir bonita também. Então, liberdade é isso, né? A gente conseguir fazer o que a gente quiser fazer, sem pensar, o que o outro vai achar? Será que vão achar que a roupa tá feia? Será que não vão gostar do meu cabelo? Será que eu que sou gorda não posso usar franja? E você fala um bom foda-se, e aí você vive a sua vida. Eu acho que o foda-se é a boa definição de liberdade para mim. Boa, boa. Eu desafio vocês, enquanto vocês estão fazendo o exercício do ouvir, praticar a empatia dentro de vocês, anotar dentro do coraçãozinho de vocês o que cada uma entende sobre liberdade, porque é muito amplo. Então eu espero que essa seja uma manhã de muito aprendizado para todo mundo que está aqui. Para você, Yas, conta pra gente. Vamos pular? Então vamos lá, Carol. Bom, a minha história com liberdade vem do dinheiro. Eu aprendi com meu pai de pequena a lidar com dinheiro, a controlar a mesada que eu ganhava. Toda essa parte da grana veio do meu pai, mas a minha mãe tem uma história forte, pessoal. O pai dela quebrou quando ela era jovem, a minha avó era dona de casa e teve que virar empreendedora, e eu vi minha avó liderando a família dela. E antes da minha mãe se separar, ela já falava pra mim, filha, você nunca pode depender de homem nenhum. Eu vi minha mãe dependendo do meu pai e como ela precisou se reinventar por conta disso. E depois que meus pais se separaram, eu tinha também 15 anos, a mensagem ficou ainda mais forte de que eu tinha que ter a minha própria carreira, o meu próprio dinheiro, a minha própria liberdade, que ser filha de alguém, ser esposa de alguém não significava nada quando a gente estava falando de liberdade. E fui fazer meu trabalho de jornalista e vi que meu caminho não era por ali. Eu sempre gostei do mercado financeiro, eu cobria o mercado financeiro, cobria a economia, Ministério da Fazenda, Banco Central, todo esse negócio, e não era
Eu amava aquilo, mas não era aquilo que eu queria fazer. E em 2012 eu resolvi montar o Finanças Femininas e percebi que eu conseguia juntar a história do meu pai, a história da minha mãe, a educação financeira com a questão da liberdade e independência. Liberdade para mim é poder bancar suas escolhas, e para bancar suas escolhas você tem que conseguir bancar a sua vida. Depois você tem que ensinar esses certeza. caminhos aí, ok? Certeza. Só trocando. Fala comigo, se apresenta, minha irmã, para essa comunidade linda. Olá, eu sou Thelma, eu nasci numa família humilde no campo e liberdade para mim, eu posso dizer hoje que um pouquinho parecido com cada uma, o corpo, a roupa. No Free Free, por exemplo, eu aprendi sobre saia, que sempre foi um preconceito na minha casa, para minha mãe podia usar um short de um dedo de tamanho, de uma chave, como ela dizia, mas eu podia usar uma saia longa no pé, porque estava nua, não sabia sentar, se subisse uma escada estava nua. Então, eu cheguei no workshop da Free Free assim, depois se vocês quiserem eu passo para cada uma ver. E lá eu aprendi que saia sim, por que não, tudo bem. Se aparecer a perna, qual é o problema? Então, liberdade é isso, poder usar o que eu quiser, onde eu quiser, eu decido o que eu quero fazer, onde eu quero estar vestida com o que eu quiser. Essa foi a primeira liberdade que eu aprendi lá. A partir de lá, eu uso saia sempre. Maravilhosa. Oi gente, eu sou a Yasmin, eu sou a fundadora do Free Free. Estou meio emocionada por estar aqui e tudo. E liberdade para mim é fazer o que a gente está fazendo, né? Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 21 anos, minha mãe se suicidou e a morte dela para mim simbolizou muita coisa. Eu percebi que a gente tem que se gostar no hoje, né? A gente tem que se amar no hoje. E aí eu trabalhava com direito, larguei tudo, tinha 21 anos, me mudei para Londres, me libertei daquelas coisas, eu sou carioca, então o Rio de Janeiro é um lugar bem conservador. Cheguei em Londres e eu me descobri, né, uma nova pessoa, assim, mas não lidei muito bem com a dor da minha mãe. Me joguei no trabalho, virei editora de moda da Vogue com 22 anos, uma bebê. E desde então eu trabalho com moda. Foi um trabalho que sempre, criativamente, eu amava, né, e tal, mas eu não me conformava com a moda que eu via, né, com a moda que eu vivia, que era uma moda que não incluía, que excluía, que ditava regras, ditava padrões, que ditava o que você tinha que ser. Se você não fosse aquilo, você não fazia parte. Foram altas brigas na Vogue. A Dani, que é a minha super madrinha, mentora, tudo, a gente brigava assim de gritaria mesmo. E hoje também vou lançar um livro agora. Ela escreveu até agora, que estou super emocionada, um prefácio falando agora eu te entendo sobre o que é a liberdade. E é sobre isso. E aí com 28 anos, quando eu engravidei da Violeta, exatamente 7 anos depois que a minha mãe faleceu em janeiro, a Violeta, engravidei dela em janeiro, coisas esquisitas. Eu passei por um processo muito forte meu de autoconhecimento, de transformação, de entender o que eu estava fazendo. Eu já tinha alcançado tudo que eu queria alcançar profissionalmente, já tinha feito todas as capas que eu queria ter feito, já tinha assim, um sucesso financeiro, que para mim é uma das primeiras liberdades, mas eu não era livre. Eu não era livre porque eu não tinha trabalhado a minha dor, eu não tinha me aceitado como história, eu não tinha olhado para um trauma. E aí eu comecei a estudar várias terapias, psicodrama, neurolinguística, tudo para me curar. E com isso eu desenvolvi uma metodologia, que é o Free Free, que foi o que a Thelma participou. Que o Free Free, ele é uma metodologia que é uma terapia, na verdade, mas que a gente usa a moda. A moda é algo tangível, a terapia às vezes fica só na nossa cabeça. Então, quando você começa a perceber a nossa roupa
como símbolos de alguma coisa que o nosso inconsciente está querendo dizer, a gente às vezes consegue ver alguma coisa, né? Quando a gente começa a aceitar o nosso corpo, a gente consegue ver alguma coisa. E quando a gente aceita o nosso corpo, a gente muda a roupa. Quando a gente aceita a nossa liberdade financeira, a gente muda a roupa. Quando a gente se aceita, a gente muda. E a roupa, eu falo assim, a moda é a ferramenta, né? A beleza, a forma que a gente usa o nosso cabelo, tudo isso é moda. O perfume que a gente está usando, a forma que a gente se apresenta para o mundo. É aquela coisa que vem de dentro, que a gente não está mais se escondendo a nossa potência. E foi a minha filha, foi ela que me deu a força e a coragem de não largar, porque eu não larguei a minha carreira, mas de tipo ir para um caminho assim completamente diferente, fazer o Free para a gente realmente poder transformar não só a minha missão pessoal, liberdade, que eu sempre tive, aprendi isso agora no livro, mas que seja uma missão coletiva de liberdade. Porque liberdade é a gente decidir a nossa vida. Eu decido quem eu sou. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque cada uma de vocês representa muito nessa história, cada uma do seu jeito. Você está sempre do nosso lado desde o início. A Thelma, que a gente se reencontrou e foi por causa da Carol. E a Lê, que também está desde o início, quando a gente lançou o projeto, já estava junto. E a Marcela, que assim, o projeto tinha 3 meses de vida, era um bebê. E ela abraçou, a Riachuelo abraçou, e só por eles que a gente hoje consegue alcançar tantas mulheres. A gente já impactou mais de 5.000 mulheres entre workshops, palestras e projetos sociais. E a ideia é a gente chegar em milhões, tá, gente? Só que aí a gente precisa da Riachuelo de outras mulheres e de multiplicadores disso tudo, mas eu só dei para vocês entenderem o que é o Free, da onde a gente veio, qual é a nossa missão. Mas a nossa missão é levar liberdade física, emocional e financeira para meninas e mulheres através da moda, sim. Tá? Obrigada por todos vocês que estão aqui. Lindo. Muito, 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 muito feliz em estar aqui sentada nessa cadeira, de verdade. Eu participei do desfile da Free no São Paulo Fashion Week e, de verdade, quem esteve lá sentiu a verdade. Foi um desfile, eu fico até emocionada. Não teve uma pessoa que não saiu de lá chorando. Foi muito democrático e eu senti verdade. Eu trabalhei muitos anos na Riachuelo. Trabalhei muitos anos com moda. Faço parte de um coletivo que trabalha com moda. Então, tá aqui hoje é a prova de que as coisas estão mudando. E eu procuro trabalhar com marcas que eu me vejo. Se eu não me identifico, eu não compactuo. E hoje estar sentada aqui, com certeza, para mim, história é um marco. Obrigada. E vendo toda essa mudança dentro do mercado, dentro da moda, aceitação de corpos, aceitação de histórias, eu queria saber de você, como que você sente essa verdade das marcas? Como que você aplica dentro de você? Como que você decide dentro do seu trabalho, quando a gente está falando de liberdade, quando a gente está falando de decisões, quando a gente está falando de ser verdadeiro, como que impacta a sua relação com as marcas, com a moda? Como que você pensa, tipo, tá, eu sinto verdade nesse trabalho, vou participar ou não? Como que é pra você? Então, a Marcela até falou no começo aqui, eu vou contar a história com a Riachuelo, que é interessante, porque começou de um jeito ruim. Por causa de uma coleção da Free, e aí alguém fez um post porque tinha uma blusa da Free com meninas gordas numa modelo magra. E a única coisa que eu fiz foi postar no Stories e marcar a Riachuelo. Falou, pô, Riachuelo, vamos fazer direitinho. Não xinguei nem nada. Tipo, 1 hora depois já tava balala minha gente. A Marcela quer te ligar da Riachuelo. Eu falei, quem? Mas que ela quer falar comigo? Ela, não. Eu falei, meu Deus, será que é por causa dos meus stories? Ai, meu Deus do céu. E aí ela me ligou, e aí no começo eu fiquei meio assim, ela até deu uma entrevista depois falando que eu tava brava, mas com razão. Porque aí ela falou, eu quero te ouvir, eu quero entender o que a gente fez de errado sobre isso. E aí eu falei, caraca, que legal. E aí a gente ficou 40 minutos no telefone, e ela falou, semana que vem o Fashion Revolution vai pra Natal, você não quer ir com a gente? Vamos no jatinho, foi isso que eu fiz, eu ia. Brincadeira. Vamos no jatinho da Riachuelo, eu falei, com certeza eu vou, brincadeira. Aliás, fui muito criticada por isso. Vamos, eu falei, tá, eu vou. E
aí eu tinha um outro job, eu falei, tomara que eu consiga ir, porque ela queria que eu conhecesse a fábrica. E eu falei, cara, vamos, porque se a marca tá abrindo essa oportunidade pra eu conhecer e ser transparente comigo, e eu falei dela, falei, vamos lá e ver qual é. E aí eu vi quantos costureiros tem na fábrica, não é só mulher, e não é só isso, né, porque eu fiquei muito chocada com isso. E sei lá, é muito louco quando você vê todo o processo, você entende as máquinas e o que é gráfico e o que não é. E você, cara, é um lugar gigantesco. Se vocês não foram lá um dia, quando tiver em Natal, lá em Guararapes, vai lá. É sensacional, assim. E isso me fez começar a conversar com a Marcela, conversar com a marca. Fiz um trabalho interno com a marca, conversei com as pessoas do marketing, pessoas gordas e pessoas falando, caraca, que bom que você está aqui, a gente está tentando há muito tempo, mas é uma empresa grande. A gente tem que entender que empresas são muitas pessoas. E aí, quando você vai entendendo, essa cultura do cancelamento é muito ruim. Porque às vezes a gente deixa de consumir uma marca ou de pensar naquela marca só por causa de uma imagem. E eu era essa pessoa. E aí, quando a gente foi conversando e trocando tudo isso, conversei com o pessoal de estilo lá da fábrica, e uma coisa que eu dei esse feedback para a Marcela, eu quero falar para vocês, eu conheci no Midway Mall, a loja da Riachuelo, que é sensacional, é a maior que tem, né? É o meu? Será? É a maior loja que tem, é sensacional ir lá, você quer levar a loja inteira, eu falo alto. Você quer levar a loja inteira, entendeu? E aí, no ano passado, eu vi algumas peças, eu falei, legal. Esse ano eu passei o Carnaval e Natal e eu fui lá de novo. Fui para pegar umas peças, conversar com o gerente da loja, porque né, a gente está com a marca aí, conversando cada vez mais. E aí eu falei, cara, é incrível a quantidade de roupa que tinha, tirando o free, a quantidade de roupa que tinha que dava no meu corpo. E roupa legal, roupa de linho, sabe, umas coisas chique. Coisa que eu não tinha antes, e não podia antes. E de repente, eu só tô usando Riachuelo. E não é uma coisa que assim, tô pensando, tô fazendo isso para puxar saco. Não, é na minha vida pessoal, outros eventos. E isso é uma novidade na minha vida, entendeu? Porque uma loja de departamento que é mais acessível, onde a gente consegue entrar, a gente não tem ninguém também te enchendo o saco ali, mas você vai querer o quê, né? Porque a gente já sente meio assim, a gente tem essa liberdade, é uma liberdade, sabe? Claro, a gente não tem todos os tamanhos ainda não, mas porra, a diferença de menos de um ano pra cá, de tamanho, de possibilidade de roupa maneira. Então assim, eu acho que o exemplo com a Riachuelo é muito bom, porque foi uma situação que eu achei que eu nunca imaginei que fosse acontecer desse jeito, e o que eu mais recebo de mensagem das seguidoras hoje em dia é, cara, eu não acredito que eu comprei um short jeans e que ele ficou larguinho em mim, sabe? Porque é um privilégio a gente ter uma calça, a gente gorda, e a calça ficar larguinha, cara. Sabe, mom jeans, não tem mom jeans pra gorda. E aí a gente quer usar umas peças maneiras, a gente quer ser estilosa, mas às vezes a gente não tem oportunidade. Então, opção é um privilégio. Então, eu acho que é isso, assim. E com todas as marcas que eu trabalho, eu sempre converso, penso nos valores e no que a marca está querendo propor. Porque às vezes a marca também só quer surfar na onda. Sim. E a gente vê que com a Riachuelo, com tudo que está acontecendo, principalmente em parceria com a Free, como isso não é não é uma onda, é um oceano mesmo que a gente está explorando. Muito bom. Então, você que tem uma filha, o que você faz para esse bloqueio que você teve na sua vida não chegar até ela? Principalmente para esse rolê da saia. Bom, pessoal, como eu disse, eu vim de uma família muito humilde do campo, né? Nasci e me criei na roça. Vim para São Paulo já foi uma dificuldade muito grande, porque eu tive que deixar os meus filhos lá com o pai, fazer uma carta, registrar no cartório que eu não estava abandonando, para vir tentar melhora, porque a minha cidade é uma cidade muito pequenininha, não tinha emprego. E eu vim, arregacei as mangas, em 60 dias, 2 meses, eu trouxe eles para cá. Só que eu fui morar num quartinho de pensão, onde não tinha, só tinha as paredes e o teto e o chão, pra vocês terem ideia. Nem o ralo no piso do chão do banheiro não tinha, as lâmpadas não tinha nem o bocal, enfim, não tinha nada, só tinha as paredes, o teto e o chão. E a gente foi morar lá, eu era babá de uma bebê inglesa e eu ganhava R$400 por mês. E o meu aluguel era R$400. Então a minha patroa aumentou R$50 para que eu tivesse R$50 para passar o mês com o marido e 2 filhos. E finanças? Como é que faz? Só que isso era o que ela podia pagar. Ela me ajudou muito, ela me ajudava de outras formas. Então ela não podia dar em dinheiro, mas ela ajudava com comida, com roupa para as crianças, ela ajudou muito. Ela me deu uma super mão, assim. E eu fui trabalhando, e fui diarista, e fui várias coisas, e consegui financiar um imóvel. E fui morar nesse imóvel. Meu relacionamento acabou, porque lá eu sofria
em um relacionamento abusivo, mas eu não tinha coragem nem tinha condição financeira de sair dele. E eu disse pra ele, se um dia eu estiver numa cidade grande, nunca mais você vai pisar em mim. E aí quando eu consegui aqui, eu saí desse relacionamento, o foco dele era ter um carro, o meu era ter um teto, e eu financiei um apartamento em 2 anos de São Paulo, trabalhando como diarista, fazendo várias coisas, vendendo bijuteria, fazendo de tudo um pouquinho. Ah, passa uma roupa pra mim, eu passo. Ah, quanto você vai cobrar? R$2 por peça. Eu vou lavar, vou secar e vou passar e te entrego dobradinha. Em 2 anos eu financiei o apartamento porque as cédulas de dinheiro não são carimbadas. Então eu depositava o dinheiro de manhã, sacava meio-dia e de tarde eu depositava de novo. Então eu mostrei pro banco que eu tinha um dinheiro que eu não tinha. Aí ele me deu uma carta de crédito que eu pude financiar um apartamento na 9 de julho. E fui pagando o apartamento, fui pagando, me separei, fui pra lá com as crianças, o ex-marido ficou com o carro e eu fiquei com o apartamento e com as crianças. E com o passar do tempo eu conheci um rapaz, me envolvi, o sonho dele era ser pai, não conseguia de jeito nenhum, fiz tratamento e eu consegui ficar grávida e realizar o sonho dele de ser pai. Só que esse relacionamento não durou muito tempo. Não durou nem a gravidez. E a minha filha nasceu com vários problemas de saúde, inclusive cardíaco. Quando ela tinha 2 anos, 2 meses e 2 dias, ela fez uma cirurgia de coração. Ela tá bem, viu, gente? Tá